Olá, abençoadas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Quanto tempo, não é mesmo? Faz tempo que eu não vim aqui gravar vídeo pra vocês, mas hoje eu estou aqui e hoje nós vamos falar, como vocês já puderam ver aí no título, sobre transformação. Então, vamos lá. E hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do meu testemunho sobre como que Deus me transformou, e Ele tem me transformado, né? Porque a nossa transformação, ela não é do dia pra noite, ela não acontece num estralar de dedos, mas a nossa transformação, ela é gradativa. Deus vai nos moldando, nos tratando com o tempo. Ele pode, se ele quisesse fazer do dia para noite, ele fazia, mas ele prefere ir fazendo aos poucos, porque ele quer que nós venhamos entender o que está acontecendo, o porquê de tantas coisas. Então, Deus ele vai fazendo aos poucos para que a gente entenda esse processo de transformação. Eu costumo dizer que esse processo que a gente passa é como o processo da lagarta para ela poder se tornar uma borboleta. É um processo, né? E ele não é do dia para noite. E assim Deus faz conosco quando Ele está nos transformando, Ele está nos moldando. Nós estamos ali dentro de um casulo, presos, mas Deus ele está trabalhando e Ele está moldando ali. E logo, logo nós vamos virar borboleta e nós vamos voar e nós vamos cumprir o nosso propósito, assim como a borboleta. Ela vem como lagarta, ela fica dentro daquele casulo, ela passa por um processo, mas depois ela sai e ela vai voar e ela vai viver o propósito dela, que é ser a borboleta. Então, eu quero citar um versículo aqui que vai fazer muito sentido, que se encontra em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E realmente, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E só quem experimenta que pode comprovar isso. E eu experimentei e experimento isso todos os dias da minha vida. A bondade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, eu quero falar para vocês hoje sobre transformação e como que Deus transformou a minha vida e tem transformado, como eu já falei. Bom, eu venho de uma família muito desestruturada, uma família bem assim, cheia de perturbação, com muitas brigas. E eu venho de um berço cristão, por incrível que pareça. Os meus pais, eles eram cristãos, eles serviam a Deus e eles sempre levaram eu e os meus irmãos para a igreja. Mas eu nunca entendia nada. Eu ia para a igreja por ir. E depois eu fui crescendo e eu achava que eu conhecia Jesus só porque eu ia à igreja, só porque eu ia, acho que 2 vezes por semana, 3 vezes por semana na igreja, não sei direito, nem lembro, mas eu ia e achava que eu conhecia Jesus por ir à igreja. E aí eu fui crescendo e eu fui começando a entender melhor as coisas e eu fui começando a entender que na verdade aquilo ali não era certo, que eu tava fazendo as coisas de uma maneira errada, que eu tava fazendo as coisas, sabe, só por fazer, de qualquer jeito, e que eu não tava agradando a Deus. Eu não tava agradando a Deus em nenhum jeito, nem na minha maneira de ser, nem na minha maneira de fazer as coisas, nada. Eu não estava agradando a Deus. Então na escola eu dei um pouquinho de trabalho, eu não incomodava, mas eu sofri muito bullying por ser cristã, apesar, né, de que a única coisa que mostrava, acho que eu era crente, eu tinha um cabelão e meus pais me obrigavam a usar saia. Então eu ia pra igreja, pra escola, pra escola de saia,
e eu era muito zoada, muito. Eu sofri muito bullying por ser cristã, por usar saia, por ter o cabelo comprido. Então eu sofri muito bullying e isso me revoltava muito. Eu não era de incomodar dentro da sala, eu sempre fui muito quietinha na minha, mas aí as pessoas começavam a me incomodar e eu me irritava, eu me irava. E aí eu cheguei até a bater em algumas meninas, cheguei a dar tapa na cara, puxar cabelo, sabe? Não de agredir assim, de deixar uma pessoa sangrando e coisa, não. Mas eu cheguei a dar tapa na cara, a empurrar, puxar cabelo, fazer essas coisas assim, por conta de tão irada que eu ficava, sabe? E eu dizia assim para as minhas amigas, eu dizia, eu não sou de levar desaforo para casa, não. Eu vou acabar com isso aqui agora. E eu não me importava com o que ia acontecer depois, né? Daí eles chamavam minha mãe ia lá, minha mãe às vezes até me surrava. E só que eu ficava com mágoa da minha mãe, ou eu guardava a mágoa dela, porque eu dizia, meu Deus, eu não tô errada, não. Só que, gente, eu não culpo minha mãe, nem meu pai, nem ninguém por nada do que aconteceu na minha vida e nem pelo que eu fazia. Então, eu também sofri um abuso, né, na minha infância e muitas vezes eu coloquei a culpa de como eu era nisso, sabe? Só que depois de um tempo, depois que Jesus começou a transformar a minha vida de verdade, eu comecei a entender que ninguém é culpado de como que eu sou. Porque eu que tenho que entender que eu preciso repreender isso da minha vida. Eu preciso quebrar maldições, eu preciso quebrar essas coisas para que eu seja diferente. Porque eu não preciso ser igual ao que os meus pais eram, eu não preciso fazer o que os meus pais faziam, e eu não preciso ser ruim, eu não preciso ser uma pessoa cheia de ódio porque aconteceu certas coisas comigo. E isso que aconteceu tem um propósito. Uma hora dessa eu vou contar aqui pra vocês também sobre o abuso, né? Que eu sofri esse abuso por volta dos meus 5 anos e foi se repetindo até os 8 por aí. E eu quero contar pra vocês, só que hoje eu não vou entrar em detalhes, mas só pra que vocês entendam, né? De onde que eu saí. Então eu fui crescendo e eu era uma menina, assim, com uma certa maturidade, vamos dizer assim. Só que no lado de ter um autocontrole, de me controlar, eu era muito imatura. Eu não sabia me controlar e eu achava que eu tinha que resolver tudo na base do grito, na base da raiva, na base do ódio, na base de quebrar tudo, sabe? Então eu casei muito cedo, eu saí de casa com 16 anos e depois de um tempo, eu não sei como que meu marido me suportou. Claro que ele também tinha os defeitos dele, mas eu era meio que insuportável. Hoje que eu vejo isso, né? Porque eu levava tudo na base do drama, do choro e da raiva, sabe? Tudo eu chorava, tudo eu fazia um drama e tudo eu levava na base do chute, tudo eu me raivava e me irava. E isso é muito feio, sabe? Ainda mais para quem se dizia cristã, para quem se dizia servir Jesus. Isso é muito feio. A gente... Só que... E daí eu fui... As pessoas podem dizer, olha a tua idade e tal. Só que, gente, não tem nada a ver com idade, sabe? Tem a ver com escolhas, tem a ver com você renunciar a si mesmo, porque eu era cheia de mim mesma, eu era cheia de uma religiosidade, cheia de uma coisa assim, ó, terrível. Então eu fui crescendo com isso e até que chegou o ano de 2021. Foi o ano ali que Deus me moldou, que Deus me achatou, que Deus me tratou. Foi o ano de 2021. Mas até ali eu era essa pessoa, sabe? Claro, eu tinha mudado um pouquinho, mas foi um pouquinho, não foi nada assim que, meu Deus, como agora eu posso dizer que realmente Deus me transformou e Deus mudou a minha vida. Então eu era essa pessoa muito irada, tudo eu queria, sabe, gritar, tudo eu queria me enraivar, sabe? E eu não era aquela pessoa de quebrar prato e quebrar coisa dentro de casa, não. Mas às vezes dava vontade, só que eu não fazia. Mas dava vontade, eu vou confessar pra vocês que dava vontade de quebrar as coisas, de me avançar muitas vezes. Mas eu não fazia isso.
Mas no ano de 2021, no início, a gente foi embora para Cuiabá, para quem não sabe é a capital do Mato Grosso, e a gente foi embora para lá e fomos morar lá então, e aí eu e meu esposo fomos trabalhar na mesma empresa, e foi aí que tudo começou. Fomos trabalhar lá e eu era quieta na minha, mas quando alguém falava alguma coisa pra mim que eu não gostava, eu já falava com aquela pessoa com certo, eu me alterava pra falar com aquela pessoa, já me alterava, já respondia, sabe, assim, ao pé da letra. E eu não levava desaforo pra casa realmente, sabe? Eu falava, eu não levo desaforo pra casa, não. Então eu comecei a me revelar, vamos dizer assim. Depois de um tempo, eu já não suportava mais as pessoas virem. E por mais que eu estivesse certa, eu não deveria ser daquele jeito, né? Porque, gente, pelo amor de Deus, que coisa mais feia. Uma mulher, um homem também, mas principalmente nós mulheres, ficar gritando, ficar, sabe, com aquele negócio assim de, meu Deus, porque eu sou assim, porque assado. Gente, que coisa mais feia, que coisa mais ridícula. Ainda bem que Deus me transformou, porque eu fico olhando e pensando, pelo amor de Deus, graças a Deus, a vontade de Deus, ela é realmente boa, perfeita e agradável, gente, porque quando nós estamos cheios de nós mesmos, nós achamos que tudo tá perfeito, mas não tá. Então foi aí que eu comecei a ser assim, e aí até que chegou um ponto que teve um acontecimento, eu não vou entrar em detalhes, mas teve um acontecimento muito chato, muito ruim, muito desconfortável, sabe, pra mim. E ali eu fiquei como errada, fiquei como culpada da história. E claro, como eu falei, eu era culpada dessa vez, realmente eu era culpada. Dessa vez eu não era culpada, realmente eu não tinha culpa nenhuma do que tinha acontecido, mas eu fiquei como culpada de tudo. E eu pedi para que me mandassem ir embora, porque eu não suportaria ficar ali. Então, sabe, eu fiquei coberta de vergonha. Eu fiquei coberta, assim, de uma vergonha. E eu fui pra casa e chorei. No outro dia eu chorei um monte. E eu comecei a me perguntar, e comecei a perguntar pra Deus por quê? Por que aconteceu isso, Deus? Sabe? E eu dizia, meu Deus, eu fui injustiçada, me colocaram como culpada e eu não fiz nada. E eu chorava, e eu me perguntava, e eu tava cheia de informação, sabe? Era vídeo pra lá, vídeo pra cá, motivação e não sei o que. Só que eu não botava nada em prática. Só que daí eu comecei a me perguntar, será que tá certo isso? Será que realmente eu devo seguir isso que essas pessoas estão falando? Porque um fala de um jeito, outro fala de outro jeito. Um fala que Jesus faz isso, outro fala que Jesus faz aquilo. E será que realmente é assim? E aí eu fui pra palavra. Eu nunca tinha estudado a Bíblia realmente, sabe? Eu pegava a Bíblia e lia versículos motivacionais, sabe? Eu era aquela pessoa que eu abria a Bíblia só pra ler versículozinho que me colocava lá em cima. Só que nesse momento da minha vida eu não estava precisando disso. E eu não queria ler versículos que me confrontavam. Então eu ia lá em Salmo, sabe? Ler versículos que me colocavam lá em cima. Eu dizia, é verdade, Deus tá trabalhando por mim, não sei o que. E realmente Deus estava trabalhando. Mas pra me mudar, pra me transformar. Não pra ficar mudando os outros, porque naquele momento eu não estava num lugar de julgar ninguém e nem de querer que Deus mudasse ninguém. Deus precisava mudar a minha vida, Deus precisava me mudar. Então eu parei de achar que Deus precisava mudar meu marido, eu parei de achar que Deus precisava fazer coisas na vida dos outros e comecei a achar defeitos e coisas que Deus precisava fazer e mudar na minha vida. Então eu comecei a ir para a Bíblia e comecei a orar e comecei a pedir a Deus e comecei a interceder e comecei a pôr em prática a palavra de Deus e eu comecei a fazer o que a palavra me dizia para mim fazer. Eu parei de fazer coisa que os outros diziam que eu tinha que fazer e comecei a fazer o que a palavra me mandava fazer. E eu abri um quarto de guerra na minha casa porque tinha um quarto sobrando e lá eu ia para lá
E eu louvava, e eu cantava, e eu orava, e eu chorava na presença de Deus. E eu pedia: Deus, muda a minha vida, molda, trata o meu caráter, Senhor. Me ajude a não ser assim, me ajude a não ser orgulhosa, me ajude a não ser mentirosa, fofoqueira. E eu falava, sabe, todos os defeitos, até o que eu não era, eu dizia pra Deus, pra que eu não fosse. Porque eu dizia: Deus, me ajude a não ser falsa, me ajude a não ser esse tipo de pessoa, me ajude a ser diferente. E daí eu pedia pra Deus: me dá sabedoria, me dá discernimento, me ajude, Senhor, me ajude, me trate. E Deus foi me moldando, foi me tratando, e foi me ajudando, e foi me ensinando. E ali Deus foi me ajudando, como eu falei. E eu fui começando eu fui me tornando outra pessoa. Comecei a me tornar uma pessoa diferente, comecei a ser diferente, comecei a tratar meu esposo diferente, comecei a tratar as pessoas diferente. E comecei a ser mais sábia no meu jeito de falar, no meu jeito de agir, no meu jeito de fazer as coisas. Eu comecei a ser mais prudente, parei de ser tão impulsiva, parei de fazer todas as coisas assim, sabe, no impulso. Comecei a pensar antes de falar, comecei a pensar antes de fazer. E Deus foi trabalhando na minha vida. E graças a Deus, hoje eu não sou mais aquela pessoa que eu era. Hoje eu não sou mais aquele tipo de pessoa que eu quero gritar, que eu quero espancar, que eu quero, sabe, que eu tenho vontade de fazer certas coisas, não. Não vou dizer pra vocês que eu não sinto raiva, porque não, porque eu sou humana, eu sinto raiva. Só que hoje eu sei me controlar. Hoje, quando eu vejo que eu já tô, sabe, chegando naquele certo nível de ira, de raiva, que eu vejo que eu vou pecar, porque a palavra de Deus diz, né, irei-vos, mas não pequeis. Então eu me coloco no meu lugar, eu repenso o que eu tô fazendo, o que eu tô falando, e eu digo: espera aí, Carla, calma lá, você precisa parar. Você precisa se colocar no teu lugar. E aí eu consigo hoje me controlar. E eu não faço mais as coisas que eu fazia. Graças a Deus, hoje eu sou transformada. E hoje eu posso dizer que eu conheço Jesus. Hoje eu posso dizer que eu realmente fui tocada por Deus. E Deus me transformou e tem me transformado. E nós precisamos sim ser transformados todos os dias. Todos os dias. Nós precisamos que Deus nos molde todos os dias. Caiu aquela venda dos meus olhos. Caiu aquela venda onde eu me via como uma pessoa maravilhosa, sendo que eu tava imunda, sendo que eu tava cheia de coisa errada, sendo que eu era uma pessoa cheia de erros, cheia de pecado, cheia de coisa ruim. Só que eu tava cheia de mim mesma, como eu já falei, e eu não via isso. Mas daí Deus veio e tirou essa venda dos meus olhos e eu pude me ver de dentro pra fora, literalmente. E eu pude começar a buscar mudança em Deus. E eu quero te dizer, Deus, Ele pode fazer isso. Se você se identificou, se você também é uma pessoa assim, eu quero te dizer, busque em Deus transformação. Busque em Deus mudança, porque só Deus que pode mudar, que pode transformar a tua vida. Não fique contando para todo mundo as coisas, mas conte para Deus, porque Deus, Ele pode transformar. Tem pessoas que são mal intencionadas, você vai lá pedir ajuda, a pessoa vai usar aquilo contra você. Então, se você quer ajuda, conte para pessoas confiáveis. Busque ajuda na tua pastora, no teu pastor. Busque ajuda em pessoas que você sabe que são pessoas de oração, pessoas de Deus. E peça oração, peça que elas orem com você, peça que elas te ajudem nesse processo de transformação, de mudança. E é isso. Eu espero muito que Deus tenha falado ao teu coração, que Deus, Ele venha te ajudar. Se você precisa de mudança, não importa a área da sua vida, Deus é quem pode mudar, quem pode restaurar, quem pode transformar a tua vida. Então é isso. Um grande beijo e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.